Fala, torcedor vascaíno! Fala, galera do Comentaléu, saudações vascaínas, mais um vídeo do nosso canal entrando no ar, mais um Notícias do Vasco para deixar você muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco da Gama. O Vasco já está chegando no Pará e olha, o Lisca vai ter algum trabalho aí para escalar essa equipe do Vasco, porque tem alguns desfalques e jogadores que são titulares não viajaram para o Pará por motivos ou de suspensão ou por questões físicas. Vamos falar também dos jogadores que estão voltando ao time também. O Vasco deverá ter 3 jogadores de volta à equipe. E a gente vai falar também sobre algumas rapidinhas, sobre o time sub-20 do Vasco, que também fez o resultado hoje pela manhã contra a equipe do Macaé. Vamos falar também sobre 4 milhões chegando no Vasco da Gama. Uma negociação de um jogador da base se concretizou e o Vasco receberá aí quase 4 milhões de reais aí nos seus cofres. Então sobe a vinheta, que depois da vinheta a gente vai trazer todas as informações, os desfalques, o que Lisca vai ter que fazer para esse time, também as notícias do Sub-20 e também da venda do Cria da Base. Então sobe a vinheta! Fala, torcedor vascaíno, estamos iniciando nosso vídeo. Você já viu que está recheado de informações. Vamos falar muito de Vasco aqui nesse vídeo, mas antes de começar, antes de trazer todas as informações para vocês, eu tenho sempre que agradecer, porque vocês são o principal combustível para que este canal esteja no ar. Muito obrigado, torcedor vascaíno, por todo o apoio, por estar junto com o Comentaléu, porque se não fosse vocês, a gente não estaria nem na metade do caminho. E depois que a gente perdeu o nosso primeiro canal, vocês têm dado um apoio incondicional ao Comentaléu. Muito obrigado por esse carinho. É um agradecimento que eu irei fazer sempre. Já fazia antes e agora muito mais por essa demonstração de carinho com a gente. E para você que está chegando pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, porque aqui você fica muito bem informado sobre tudo que envolve o Vasco. Aqui a gente traz informações, a gente faz análises, a gente traz pré-jogo, pós-jogo, fazemos live e resenha. Então aqui é o lugar do Vascaíno, aqui é um lugar completo para você, vascaíno. Agora, a gente já conversou demais e vamos iniciar o nosso vídeo, né? Porque você veio aqui para saber de notícias, porque é o seguinte: hoje o Atlético Mineiro oficialmente aí confirmou a venda do jogador Marrone para o time do Midtjylland da Dinamarca, o mesmo time do Evander, é isso mesmo. O Atlético Mineiro anunciou a venda do cria da base do Vasco por 27 milhões e meio. E com isso, o gigante tem direito aí a 14% desse valor, que chega pouco próximo de 4 milhões de reais referentes ao passe do jogador. Um jogador muito importante, foi vendido ano passado pelo Vasco ao Galo por 20 milhões e o Vasco fatura mais uma vez com o Marrone, que é um jogador que passou, né, entre altos e baixos, mas que vem dando aí um retorno financeiro ao Vasco. Isso é muito importante também para a equipe, também para manter as finanças em dias. Então daqui a uns dias o Vasco estará recebendo um dinheiro aí por venda desse jogador do Marrone. O Vasco tinha os 14%, ainda tem direito à questão do mecanismo de solidariedade. Então o Vasco aí sairá ganhando nessa negociação. Outra informação muito importante para vocês é o Sub-20, né? O Sub-20 vem fazendo bonito, venceu a equipe do Macaé por 3-0 nessa quarta-feira pelo campeonato carioca da categoria. E destaque para os jogadores o Tavares e o Marcelinho. O Marcelinho fez o gol, o Tavares também fez o seu primeiro gol com a camisa do Vasco, que inclusive deu um passe muito bonito, um passe, meu amigo, com a categoria para o gol do Marlon Santos aí. O Vasco fez 3-0 e vai muito bem no campeonato Carioca Sub-20. Agora vamos falar sobre o time profissional, porque o treinador, o Lisca, que fez aniversário hoje, recebeu o bolo lá na concentração e tudo mais, vai ter bastante trabalho e bastante dificuldade para conseguir escalar essa equipe para o jogo contra a equipe do Remo. O treinador vai ter nada mais, nada menos do que 7 desfalques para essa partida. Tem alguns jogadores aí que eram titulares, né? Jogadores titulares como Leandro Castan, como Marquinhos Gabriel, como Léo Matos, como Morato. É complicada a situação aí para o técnico, o Lisca, que o Vasco, inclusive, não teve tempo para treinar, somente recuperou. Então o Lisca teve esses problemas. Só atualizando a situação de cada um. O Leandro Castan, que além de estar fora do jogo por cartão recebido, sentiu a coxa, né? Teve diagnóstico de lesão na musculatura posterior da coxa direita. O Morato está com Covid-19, então tem que ficar aí em isolamento. Marquinhos Gabriel e Léo Matos tomaram cartão amarelo, terceiro cartão amarelo.
Daniel Amorim e Bruno Gomes permanecem fora de combate e não viajaram também. Essa informação do Vasco da Gama. Ainda tem o Michel, né, que está em fase de fisioterapia. Então esses são os desfalques do Vasco para o jogo contra a equipe do Remo. Também terá as voltas de Matias Galassa, que já tinha voltado no outro jogo, né? Terá a volta também de Riquelme. Riquelme está de volta, recuperado, voltará a ser os relacionados. Pode ser titular, até porque sem o Léo Matos, o Zeca pode ir para a lateral direita, e aí o Matias, o Riquelme pode fazer essa posição da esquerda, ou o MT. É uma das dúvidas aí que a gente tem sobre esse time do Vasco. Outro jogador, o Germancano, volta ao comando de ataque. O Vasco sentiu muita falta dele no jogo contra o Vila Nova e deve voltar no jogo contra a equipe do Remo. Viajou com a equipe para esse jogo. O Lisca também tem dúvidas aí para o parceiro ali do ataque ao lado do Cano, né? Já que Léo Jabá vinha fazendo ali junto com o Morato. O Morato está fora, pode ser que entre Gabriel Peck, ou o Lisca escolher para fazer a mesma formação que ele fez contra a equipe do Vila Nova, um 4-4-2, e aí ele colocaria um jogador aí ao lado do Sarrafiore, já que Marquinhos Gabriel não está à disposição. Muitas dúvidas. Na lateral a gente já falou, ele pode colocar na direita tanto o Caio Tenório, como também improvisar o Zeca, como já foi feito no jogo contra o CSA, e aí na lateral esquerda brigaria por MT e também Riquelme pela vaga na lateral esquerda. O Lisca tem muitas coisas para fazer e vai ter que pensar. Na zaga, Ricardo Graça foi solicitado para voltar. Haveria aí um acordo para que o Ricardo Graça tivesse um pouquinho mais de descanso. Isso foi solicitado por ele e também por Lucão. Mas com a suspensão e também com a contusão do Leandro Castan, desde ontem, né, o Lisca já tinha falado na sua entrevista coletiva que ia solicitar o jogador. O jogador viajou e pode ser titular ao lado do Miranda. Ele e também o Hernando brigam por essa vaga. Hernando foi quem entrou no jogo contra a equipe do Vila Nova para substituir o Leandro Castan. São muitas dúvidas para o técnico Lisca e ele vai ter que definir isso sem treino, até porque o Vasco não vai ter muito tempo para mexer nessa equipe. O Vasco deve ter algum treino lá no Pará, né, no setor, não sei se no CT ou no campo lá do time do Paysandu, mas deve ter algum treinamento aí, pelo menos para acertar um pouquinho, mas nada daquele tempo que o Vasco deve ter aqui lá na outra semana, quando terá uma semana para treinar o Lisca. E já lembrando, o Vasco na quarta-feira tem um jogo contra o Londrina. É um jogo muito chave para o Vasco, esse jogo contra o Remo. É o Vasco querendo fechar essa sequência dos últimos 4 jogos do turno para fazer 12 pontos, chegar a 34 e conseguir fazer aí, chegar também aquela pontuação mágica do Lisca, né, que é os 64 pontos para poder subir para a Série A. Muitas dúvidas, um pouco tempo para serem resolvidas e o técnico Lisca aí vai abraçando de vez a sua oportunidade em um time grande como o Vasco da Gama. Então, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal. Saudações vascaínas e qualquer nova informação a gente volta aqui para deixar você muito bem informado. Até o próximo vídeo, aquele abraço e tamo junto!